Agora, Luiz Otávio, eu queria puxar de você, a gente já falou da questão externa que tem favorecido o Brasil. Agora, chama a atenção nesse contexto de tantos problemas que nós temos no âmbito doméstico, o dólar está cedendo em função do cenário internacional e por fato de o Brasil estar atraindo muito dinheiro. Então, são recordes e recordes sucessivos do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa aqui do Brasil, o dólar rodando um patamar muito baixo, e vai indo para 5,15, já beirou 5,12, vai oscilando nessa faixa, muito abaixo das projeções do mercado financeiro. A gente até entendia, ok, o Brasil atrair porque os juros estão altos, os mais altos em 20 anos. Mas e aí esse movimento todo de mercado financeiro? O investidor está deixando de lado nossos problemas? Então, Denise, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que em vez da gente melhorar para chegar nos países mais ricos, os países mais ricos estão piorando e se aproximando da gente. Tá? Então, você olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, você olha as confusões nos Estados Unidos em insegurança jurídica, esse negócio da Suprema Corte que acabou com as tarifas do AIPA, do Trump, e você não sabe se a tarifa é 10, se a tarifa é 15, e aí vai ter seção 301 que vai aumentar no meio dos 150 dias. Então, os Estados Unidos... e a Europa, e como o professor Zé Márcio Camargo chamou a atenção, esse aumento da dívida no mundo inteiro fez com que a gente começasse, a gente era o patinho feio, a gente ia começando a ficar mais parecido com um cisne, porque todo mundo virou um patinho feio, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que a partir do momento em que você teve essa visão de que os Estados Unidos estava regredindo, principalmente no que era mais importante nos Estados Unidos, que era a segurança jurídica, você começou a ter não uma fuga de recursos dos Estados Unidos. Não é isso que aconteceu, tá? Foi os recursos novos, ao invés de ir diretamente para os Estados Unidos, que era o que tinha acontecido em 2023 e 2024, começaram a ser espalhados pelo resto do mundo. Estima-se que deixou de entrar nos Estados Unidos e foi redistribuído no mundo 450 bilhões de dólares. 450 bilhões de dólares, só para a gente ter uma ideia, no Brasil, o dia... Tipo assim, a Bolsa Brasileira por dia são mais ou menos 16 bilhões de reais. Ou seja, tipo assim, se o cara pegar 1% disso e botar aqui no Brasil, tipo assim, a gente já é o giro da Bolsa no dia. É o foguete. Exato. Então, esse é o segundo ponto, tá? Eu acho que teve, por conta desse aumento da insegurança jurídica nos Estados Unidos, você teve uma redistribuição de portfólios ao redor do mundo, e aí não é a Bolsa Brasileira que bateu recorde, a Bolsa Brasileira bateu recorde, a Bolsa Peruana bateu recorde, a Bolsa Mexicana bateu recorde, a Coreana bateu recorde, todo mundo, não só emergente. Não, Japão... Os Estados Unidos foi bem, inclusive Trump salientou isso quando ele estava comentando a derrota dele na Suprema Corte, dizendo que a Bolsa lá foi muito bem, mas lá tem a questão da inteligência artificial, não é? Que tem puxado muito tecnologia. Então, e aí esse é o meu terceiro ponto, Denise. A gente está... o mundo está tão maluco que... Ano passado, o negócio era inteligência artificial. A Bolsa Americana subia recorde atrás de recorde para a inteligência artificial. Agora, está todo mundo com medo de inteligência artificial. E aí, o mercado está começando a achar quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. E, como a Bolsa Brasileira não tem tecnologia, tipo, a chance de as empresas brasileiras perderem nessa corrida da inteligência artificial é muito menor. Então, a gente está sendo beneficiado de uma outra redistribuição de capital, buscando ativos que não são diretamente afetados pela revolução da inteligência artificial. Pega a nossa bolsa, ela tem uma dependência muito grande de commodities, por exemplo. Exatamente. Que está numa fase, apesar das instabilidades também provocadas pelos Estados Unidos em boa medida, estão numa fase mais favorável. E, inclusive, a gente tem também muito utilities aqui no Brasil, a parte de distribuição de energia, que é uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, principalmente nessa parte inicial da inteligência artificial,
vai ser um vitorioso, porque hoje em dia você precisa de data center precisa de energia, alguém tem que fornecer essa energia, tá? Então, e aí, só fazendo um parêntese, eu acho que foi muito ruim, tá, o que aconteceu essa semana no Congresso, em que caducou, na verdade, a MP do Redata. Tá? Apesar de ser uma isenção fiscal, era uma isenção fiscal que poderia alavancar um setor que é um setor de ponta nesse momento, que são atrair os data centers aqui para o Brasil. O Brasil, que é um país que tem uma matriz energética limpa e que poderia ser, principalmente de data centers europeus que levam muito em consideração essa questão ambiental, poderia ser um atrativo, e a gente deixou passar deixou caducar esse Redata por questões de picuinha política, tá? Então é mais um exemplo de que a política funcional aqui no Brasil acaba atrapalhando o crescimento brasileiro. Falando de potencialidades, ainda tem as terras raras, né, Sérgio? Que é o outro potencial que o Brasil pode explorar, é uma outra vertente também, saindo um pouquinho do mercado financeiro. Daqui a pouco eu quero retomar com o Zé Márcio, mas como é que você vê essa questão do Brasil, além da questão de gestão, né, de se trabalhar pela eficiência e cuidar mais de educação, de formação profissional, de investimentos em infraestrutura, de aproveitar essas oportunidades da inovação tecnológica também? Mas aí a gente entra no ponto que é justamente difícil de imaginar que você vai conseguir fazer grandes avanços, né? A gente tem toda essa estrutura de ativos muito relacionados às commodities, que foram sempre os grandes centros de crescimento ao longo das últimas décadas, e agora, como você bem colocou, entrou terras raras, com elemento adicional de potencial de crescimento no futuro. Mas aí você vai olhar o que você vai precisar de aporte de educação, de inovação, de tecnologia. Muitas vezes acontece o que o Luiz colocou. Você tem algum incentivo específico que você precisa colocar para trazer essas empresas para aproveitar essa energia que a gente tem, isso é barrado. Então, é um cenário em que como é que você vai fazer com que esta parca educação que a gente tem hoje consiga evoluir de alguma forma, porque a gente sabe que tem só poucos lugares no Brasil que tem esse nível educacional bem avançado e bem equacionado, minimamente equacionado. É o caso do Ceará, ensino médio em Pernambuco, mas não é suficiente para você colocar essa estrutura de uma forma integrada para o país inteiro. Então, você consegue crescer como é possível crescer, mas sem gerar aqueles saltos de produtividade que são esperados no mundo que está cada vez mais com inovação tecnológica acelerada. A gente está num processo educacional tão atrasado que esta distância fica ainda cada vez maior. Então, esse elemento é um preocupante quando a gente olha para os próximos anos. Como é que a gente vai aproveitar esse potencial enorme de crescimento que a gente tem? E aí, a questão das commodities entra como um ponto importante, no sentido de que elas não são simplesmente commodities antigas, como a gente olha o grãozinho de soja ali, que não tem tecnologia, não tem inovação. Não, tem muita inovação, muita indústria, muito conhecimento por trás. Mas para isso acontecer, cada vez mais você está faltando esse conhecimento de uma forma mais intensa para fazer com que isso, de fato, gere um crescimento mais forte. Para agregar valor ao potencial que o Brasil tem, para você não só exportar terras raras. Eu posso só complementar um negócio que eu acho importante que o Sérgio falou. Eu vejo muita gente fazendo a comparação do Brasil com os países asiáticos, Coreia, que a Coreia protegeu a indústria, protegeu não sei o quê. Só que a Coreia e os países asiáticos em geral, ao mesmo tempo que eles protegeram durante algum tempo as suas indústrias, eles investiram pesadamente em educação para que quando você tivesse a abertura do mercado para a competição, você tivesse uma capacidade intelectual, uma capacidade para poder dar o salto tecnológico para acompanhar as empresas estrangeiras. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está, como o Sérgio falou, a gente está muito atrasado. E eu acho que, nesse caso, é uma geração já perdida. A gente tem que pensar na próxima. Tá? Esse salto de tecnologia é para os nossos netos. Tá? Os nossos filhos já ficaram para trás. Tá? Então, eu acho que essa questão da educação, eu acho que é chave para qualquer expectativa do Brasil sair desse rame-rame de crescer próximo do potencial. Vamos trazer o Zé Márcio para conversa. Zé Márcio, como é que você vê essa perspectiva? Eu vejo com um certo pessimismo, que o Brasil está com dificuldades, pelo que a gente está discutindo,
para equalizar aqueles problemas básicos, gestão de finanças públicas, legislação trabalhista, reforma da Previdência, mas criar as condições para o crescimento também tem um grande entrave, não é? Não, sem dúvida, eu concordo com tudo que o Luiz falou, com o Sérgio falou. Eu acho que a gente está realmente muito atrasado nessa questão da tecnologia. Quer dizer, eu acho que a gente não vai conseguir, pelo menos a nossa geração, esquece, né? Quer dizer, a geração dos nossos filhos, como eu concordo com o Luiz Otávio, muito provavelmente também já foi. Tá certo? Então, isso significa o seguinte: a gente tem aí o quê? 20, 30 anos, tá certo? Em que a gente vai estar atrasando em relação a quem está na ponta. Esse é que eu acho que é o ponto importante, tá certo? A gente não vai estar, vai piorar, quer dizer, em termos relativos, quer dizer, nós vamos ficar cada vez mais atrás, porque quem está lá na ponta está indo e a gente está ficando para trás, tá certo? Eu acho que esse é um ponto que é super importante. Além disso, quer dizer, novamente, essa questão fiscal, todas essas coisas que a gente já falou aqui, acontece o seguinte: que você tem muito desincentivo ao investimento de modo geral, investimento produtivo, certo? Porque quando a gente fala em investimento, né, a gente tem que estar falando em outra coisa, não é essa coisa que você coloca o dinheiro no banco e vai ganhar algum recurso ali na frente. Não, o investimento que a gente está falando é investir na estrutura produtiva da economia, certo? Essa questão infraestrutura, certo? Tecnologia e etc. E eu acho que não tem espaço no Brasil para isso neste momento, porque com uma taxa de juros de 15% ao ano, é impossível você o setor público e continuar investindo.